10 invenções que mudaram o mundo para sempre. Você já parou para pensar nas bugigangas que transformaram o mundo em que vivemos? Elas estão em todo canto, facilitando nossas vidas de maneiras que a gente nem imagina. Desde a roda, que possibilitou os rolês e o comércio, até a internet, que conecta bilhões de pessoas num piscar de olhos, a esperteza humana moldou o mundo de jeitos incríveis. No vídeo de hoje, vamos explorar 10 invenções que mudaram o rumo da história, influenciaram nosso jeito de viver e continuam moldando o nosso futuro. De coisas simples a tecnologias ultramodernas, cada uma dessas invenções deixou uma marca profunda na história da galera. Se prepare para uma viagem no tempo e no espaço, onde a inteligência humana brilhou e transformou o mundo para sempre. Vamos desvendar as histórias por trás dessas invenções, entender como elas funcionam e descobrir como elas moldaram o mundo em que vivemos hoje. Nossa jornada começa há mais de 5.000 anos, numa época em que sobreviver era sinônimo de força bruta e a vida se resumia a paisagens selvagens. Imagina só um mundo sem a menor condição de levar coisas pesadas para longe. Um mundo onde cada passo era uma luta contra a natureza. Foi nesse cenário que surgiu uma das invenções mais importantes da história, a roda. Ela pode até parecer meio tosca perto dos modelos que a gente vê por aí hoje em dia, mas na época foi uma revolução. A roda não só facilitou a vida de quem precisava transportar coisas e pessoas, como também abriu caminho para um monte de outras invenções. Carroças, moinhos de vento, engrenagens, a roda virou o coração de várias máquinas que moldaram a civilização. A agricultura, por exemplo, se beneficiou do arado e do transporte de alimentos, enquanto na construção, a roda facilitou o transporte de pedras gigantes. A roda passou a ser utilizada em todos os lugares, mas a influência da roda vai além do mundo prático. Ela representa a capacidade que a gente tem de superar desafios usando a observação e a inovação. A roda é a prova de que a mente humana é capaz de transformar tudo ao seu redor. Imagina um mundo no breu total depois que o sol se põe, onde a única luz vinha daquela chama fraquinha de velas e lamparinas. Um mundo em que mandar uma mensagem era algo demorado e limitado pela distância e a força física era a única fonte de energia. Esse era o mundo antes da eletricidade. Descobrir e dominar a eletricidade lá no século XIX foi um divisor de águas na história. A partir daí, a gente teve uma revolução tecnológica como nunca vista antes. Com a eletricidade, a noite virou dia, iluminada pelo brilho constante das lâmpadas elétricas. As fábricas ganharam vida com máquinas potentes e mandar recados instantâneos virou realidade com o telégrafo. A eletricidade não só transformou o dia a dia, como também revolucionou a indústria e a medicina. As fábricas, que antes dependiam da força da água ou do vapor, passaram a funcionar 24 horas por dia, produzindo em massa. Os hospitais também se beneficiaram com iluminação elétrica nas salas de cirurgia e equipamentos médicos inovadores. Hoje em dia, a eletricidade é o que move o mundo moderno. Ela está presente em nossas casas, cidades e vidas. É quase impossível imaginar como seria a vida sem eletricidade, já que ela está presente em tudo o que fazemos. Durante séculos, o conhecimento era como um tesouro guardado a 7 chaves, acessível apenas para pouquíssimos privilegiados. Livros copiados à mão pelos escribas eram artigos de luxo que a maioria da população nunca poderia ter. Mas aí, no século XV, uma invenção extraordinária surgiu na Europa, desafiando séculos de tradição e abrindo caminho para uma nova era na comunicação, a prensa móvel de tipos de Gutenberg. Johannes Gutenberg, um inventor alemão, criou um sistema de peças móveis que permitia a produção em massa de textos impressos. Com a prensa de Gutenberg, produzir livros ficou muito mais rápido, fácil e barato, o que permitiu que o conhecimento finalmente chegasse a todos, não ficando mais restrito às universidades e mosteiros. A informação se espalhou, contudo, por causa da prensa de Gutenberg, e isso teve um impacto enorme na sociedade. A galera começou a aprender a ler, novas ideias se espalharam rapidinho.
e o conhecimento se tornou acessível para pessoas de todas as classes sociais. A prensa de Gutenberg deu um gás no Renascimento, na Reforma Protestante e na Revolução Científica, moldando a história do mundo ocidental. A invenção de Gutenberg não só democratizou o acesso à informação, como também plantou a sementinha da comunicação em massa que a gente conhece hoje. Jornais, revistas e livros se tornaram ferramentas poderosas para espalhar ideias, influenciar opiniões e moldar a sociedade. Em um mundo dominado por doenças infecciosas, onde qualquer infecçãozinha boba podia significar game over, a descoberta da penicilina em 1928 pelo cientista escocês Alexander Fleming foi um marco na história da medicina. Antes da penicilina, doenças causadas por bactérias como pneumonia, sífilis e meningite levavam milhões de pessoas à morte no mundo todo. A descoberta da penicilina foi um daqueles acasos da vida. Ao voltar de férias, Fleming percebeu que um mofo tinha contaminado uma de suas placas de Petri, impedindo o crescimento de bactérias ao redor. Curioso, ele foi investigar e descobriu que o tal mofo era o Penicillium notatum, que tinha propriedades antibacterianas. A penicilina, o primeiro antibiótico descoberto, revolucionou a medicina e marcou o início de uma nova era no tratamento de doenças infecciosas. Produzida em massa durante a Segunda Guerra Mundial, a penicilina salvou a vida de milhões de soldados feridos em combate. A descoberta da penicilina e o desenvolvimento de outros antibióticos mudaram para sempre a medicina moderna. Doenças que antes matavam passaram a ter cura. A expectativa de vida aumentou consideravelmente e a qualidade de vida melhorou muito. Se liga só. Um mundo onde a velocidade máxima dependia da força de um cavalo, onde viajar para outros continentes levava meses, quem sabe até anos, e voar era coisa de ficção científica. Era assim antes do motor a combustão interna. No finalzinho do século XIX, inventores como Karl Benz e Gottlieb Daimler criaram os primeiros motores a combustão interna que funcionavam de verdade, abrindo caminho para uma baita revolução nos transportes. A possibilidade de gerar energia a partir da queima de combustível dentro do próprio motor permitiu a criação de veículos que se moviam sozinhos, como carros, motos e mais tarde aviões. O impacto do motor a combustão interna na sociedade foi enorme. A liberdade de ir e vir proporcionada pelos carros transformou a vida na cidade e no campo, permitindo que as pessoas morassem, trabalhassem e viajassem para bem mais longe do que antes. Transportar pessoas e produtos ficou muito mais rápido e prático, o que impulsionou o comércio global e conectou comunidades distantes. A invenção do motor a combustão interna também causou um grande impacto na indústria. As fábricas, que antes dependiam de máquinas a vapor, puderam se modernizar e aumentar a produção, o que impulsionou a produção em massa e moldou a economia global. Lá no século XX, uma nova revolução tecnológica começou a tomar forma. Uma revolução que conectaria o mundo de um jeito que ninguém jamais imaginou, a internet. O que começou como um projeto militar nos Estados Unidos na década de 1960, a ARPANET, evoluiu e se tornou a internet que a gente conhece hoje, uma rede global de computadores que conecta bilhões de pessoas no mundo todo. A internet democratizou o acesso à informação como nunca. Com apenas alguns cliques, a gente acessa uma quantidade absurda de conhecimento, notícias, entretenimento e ainda se conecta com pessoas do mundo todo. A internet virou um motor de inovação, criatividade e empreendedorismo, impulsionando novas tecnologias,
modelos de negócios e formas de interação social. O impacto da internet na sociedade é inegável. Ela transformou a forma como a gente se comunica, trabalha, estuda, se diverte e interage com o mundo. O comércio eletrônico, as redes sociais, a educação à distância e o trabalho remoto são só alguns exemplos de como a internet moldou a vida moderna. Apesar dos desafios, a internet continua evoluindo rapidamente, expandindo seus horizontes e conectando cada vez mais pessoas e dispositivos. O futuro da internet promete ainda mais emoção, com tecnologias como inteligência artificial, internet das coisas e computação em nuvem moldando o mundo digital de maneiras que a gente nem consegue imaginar ainda. Durante milhares de anos, a humanidade olhou para o céu com admiração e vontade, sonhando em desafiar a gravidade e voar livremente. Em 1903, os irmãos Wright, Wilbur e Orville realizaram esse sonho antigo com o primeiro voo controlado e motorizado de um avião. A invenção do avião foi um marco na história dos transportes, diminuindo distâncias e conectando continentes de uma forma jamais vista. Viagens que antes duravam semanas ou meses passaram a ser feitas em questão de horas. O mundo ficou menor, mais acessível e interconectado. O impacto do avião na sociedade foi enorme. O transporte aéreo revolucionou o turismo, o comércio internacional e o intercâmbio cultural. A possibilidade de levar pessoas e produtos rapidamente para qualquer lugar do mundo transformou a logística global, impulsionando o crescimento econômico e aproximando culturas. A invenção do avião não só revolucionou os transportes, como também expandiu os horizontes da humanidade, desafiando os limites da engenharia, da tecnologia e da própria imaginação. Ao longo da história, a humanidade enfrentou epidemias terríveis que mataram uma quantidade absurda de pessoas. Varíola, poliomielite e sarampo causaram sofrimento e morte durante séculos, até que a ciência desenvolveu uma arma poderosa contra esses inimigos invisíveis: a vacina. A história da vacinação começou no século XVIII, quando o médico inglês Edward Jenner percebeu que pessoas infectadas pela varíola bovina, uma versão mais fraca da doença, ficavam imunes à varíola humana, muito mais perigosa. A partir dessa observação, Jenner desenvolveu a primeira vacina usando o vírus da varíola bovina para proteger as pessoas da varíola humana. A descoberta de Jenner revolucionou a medicina preventiva e abriu caminho para o desenvolvimento de vacinas contra várias doenças infecciosas. A vacinação em massa erradicou a varíola, uma das doenças mais mortais da história, e ajudou a diminuir muito os casos de doenças como poliomielite, sarampo, rubeola e cachumba. As vacinas são consideradas um dos maiores avanços da medicina moderna, salvando milhões de vidas e prevenindo doenças graves no mundo todo. A vacinação é uma das ações de saúde pública mais eficazes e econômicas já criadas, com um impacto gigantesco na saúde global. Imagina só, um mundo sem telefone, em que a única forma de se comunicar com alguém distante era escrevendo cartas que demoravam dias, semanas e até meses para chegar. Um mundo onde falar com alguém na hora era coisa de filme. Era assim antes de Alexander Graham Bell inventar o telefone em 1876. A invenção do telefone revolucionou a comunicação humana, permitindo que as pessoas conversassem em tempo real, não importando a distância. A voz humana, transmitida por fios e ondas eletromagnéticas, rompeu barreiras geográficas e aproximou pessoas queridas, empresas e países. O impacto do telefone na sociedade foi imediato e enorme. A comunicação rápida e prática que o telefone trouxe revolucionou os negócios, a política, os relacionamentos e o dia-a-dia. As empresas passaram a fechar negócios, os governos se comunicavam de forma mais eficiente e as famílias e amigos matavam a saudade conversando, mesmo estando longe. A invenção do telefone não só revolucionou a comunicação, como também abriu caminho para tecnologias futuras,
como o rádio, a televisão e a internet. O telefone, um símbolo da capacidade de inovação humana, conectou o mundo através da voz e inaugurou uma nova era de comunicação instantânea. No século XX, surgiu uma nova ferramenta com potencial para revolucionar todos os aspectos da vida humana, o computador. O que começou como máquinas enormes e complicadas, usadas principalmente para cálculos científicos e militares, evoluiu e se tornou parte essencial das nossas vidas, mudando a forma como trabalhamos, estudamos, nos comunicamos e interagimos com o mundo. A história do computador é cheia de avanços tecnológicos incríveis, desde os primeiros computadores gigantes, como o ENIAC, até os computadores pessoais, laptops, tablets e smartphones que a gente usa hoje. Cada nova geração de computadores trouxe um aumento absurdo na capacidade de processamento, armazenamento de dados e conectividade. O computador se tornou uma ferramenta essencial em quase todas as áreas do conhecimento. Na ciência, os computadores permitem fazer simulações complexas, analisar dados em grande escala e desenvolver novas tecnologias. Na medicina, os computadores ajudam no diagnóstico, tratamento e pesquisa de doenças. Na educação, os computadores dão acesso a uma quantidade enorme de informações e ferramentas de aprendizado interativas. O computador, uma invenção que não conhece fronteiras e impulsiona a inovação, vai continuar moldando o futuro da humanidade de maneiras que mal podemos imaginar. Essas 10 invenções são só alguns exemplos de como a inteligência humana moldou o mundo. Da roda à internet, cada uma delas impacta diretamente o nosso dia a dia, mesmo que a gente nem perceba. Imagina um mundo sem a velocidade dos carros, sem a comunicação instantânea dos smartphones, sem o tanto de informação que a internet oferece. Cada uma dessas invenções começou com uma ideia, uma faísca de criatividade que desafiou os limites do possível. A capacidade humana de observar, imaginar, criar e inovar transformou tudo ao nosso redor. E essa jornada de descobertas está longe de acabar. E aí, já pensou no que vem por aí? O que a próxima grande invenção trará para o mundo? Fique ligado, porque a história da inovação nunca para. Novas descobertas e tecnologias estão sempre a caminho, prontas para desafiar nossas ideias e moldar o futuro da humanidade.